Aos 7 anos de idade, eu fazia e vendia também picolés caseiros para os meus amigos. Aos 38 anos de idade, eu já fundei 4 empresas que me deram hoje a liberdade financeira. Se você pular esse vídeo na metade, eu já entendi porque você continua no zero ou travado. Empreender exige até mesmo disciplina para aprender. Nos próximos 20 minutos, eu vou te entregar 18 anos de experiência em negócios. Como começar até mesmo com medo e por que propósito não se encontra, se constrói. Vou te falar também porque que minha empresa quebrou em 6 meses, mas eu recuperei tudo depois. Eu quero começar falando contigo sobre a minha frustração de ter ido para a faculdade. Eu cursei administração de empresas. Eu ia basicamente todos os dias para a aula, enfrentava 20 minutos de trânsito para ir, para voltar. Chegava lá de noite cansado depois do meu trabalho, tinha que sentar naquela cadeira, escutar o professor falar, trazer informação. E naquela época eu já me perguntava, cara, para que eu estou aprendendo isso? Não está fazendo sentido para mim. Eu olhava para os meus colegas e tinha um monte de gente que estava lá porque a empresa tinha pagado a faculdade, meio que obrigado a pessoa a ir estudar. E essa faculdade de administração, ela é muito genérica. Então eu aprendi muito pouco dentro dessa universidade. Eu estava num momento, numa fase da minha vida, onde eu aprendia mais no campo de batalha, porque eu tinha uma empresa que já estava rodando. Eu abri essa empresa com 20 anos e eu ia para a faculdade para complementar o que eu aprendi. Então, eu esperava que na faculdade eu fosse aprender a criar produto, analisar mercado, administrar uma empresa de fato, empreender, criar um negócio. E não foi o que eu vi lá dentro. Eu aprendia sobre ética, sobre responsabilidade, tinha algumas disciplinas que não faziam sentido para mim. Matemática financeira, a gente via muito sobre isso também. Então, naquele momento, a faculdade, ela, sim, me trouxe, de certa forma, uma pequena experiência, um aprendizado lá dentro, mas hoje, se eu fosse pensar em entrar num sistema, numa faculdade, primeiro, eu escolheria muito bem em qual curso, em qual faculdade eu entraria, mas eu talvez não iria para esse lado. Se fosse você, eu pensaria, será que vale a pena realmente fazer uma faculdade hoje para empreender? Ou fazer cursos, mentorias, algo mais específico para você talvez faria mais sentido. Você investe talvez um tempo muito menor do que investiria anos dentro de uma faculdade. Então, esse sistema muitas vezes ele está ali para treinar empregados, para treinar profissionais muitas vezes CLT, para treinar não o empreendedor, o cara que precisa pensar sobre projetos, sobre ideias, sobre produto, que precisa aprender a vender, que precisa aprender a passar por dificuldades no dia a dia, entendendo que tem sim alguns problemas e que precisam ser corrigidos. Essa questão toda de mentalidade, de resiliência, tudo isso é muito difícil e eu, na minha experiência, eu não aprendi dentro dessa faculdade que eu fiz. Então, eu pensaria, se fosse você, hoje, se quer empreender, começar o seu primeiro negócio, ou se já está atuando num negócio próprio, se realmente vale a pena entrar numa faculdade, continuar fazendo um determinado curso. Talvez seja muito melhor fazer um curso, fazer uma especialização, do que ver algo muito genérico. E foi isso exatamente, essa sensação que eu tive de vivenciar algo muito genérico com a faculdade de administração que eu fiz. Você já teve aquela sensação que estudou, se dedicou, mas que no fim não teve um resultado prático nos seus negócios? Já sentiu isso? Comenta aqui. Essa minha primeira empresa, ela quebrou em mais ou menos 6 meses. Eu estava perdendo o foco. Eu tinha faculdade, eu tinha essa empresa, eu estava investindo em ações, porque eu acreditava que ações ia me deixar rico, e eu estava muito focado no dinheiro. E aí, 6 meses de empresa, a gente praticamente quebrou essa empresa. Tinha perdido o dinheiro dos nossos pais,
não estava conseguindo vender. Então, por um momento, a gente ficou deparado com duas opções. A primeira, a gente ia procurar um emprego de novo, e a segunda, a gente faria esse negócio dar certo de vez, recuperaria o dinheiro, devolveria ele para os nossos pais e vida que segue. Então, nesse momento, a gente decidiu focar numa única coisa, na verdade duas, a venda e a entrega do que a gente tinha vendido para os nossos clientes. Eu e meu sócio, a gente fazia diversas ligações, dezenas de ligações todos os dias na época, 2007 para 2008. A gente marcava visita, ia visitar o nosso cliente, apresentava os nossos serviços. Então, o que eu aprendi? Que uma empresa, para ela sobreviver, para ela crescer, ela depende de vendas. Essa é a primeira coisa que tem que estar na cabeça de você que quer abrir seu primeiro negócio ou que está com o seu primeiro negócio aberto ou segundo, não importa. Mas a venda, ela é muito importante porque ela é o motor de qualquer empresa. Então você precisa aprender a vender por telefone, fisicamente ou através de anúncios, tráfego pago ou juntando tudo isso. Mas a venda ela é muito importante para qualquer tipo de negócio. E o empreendedor, quem constrói negócios, precisa estar à frente desses negócios na área de vendas. Essa parte burocrática, administrativa que eu vi lá na faculdade, a gente pode contratar alguém para fazer isso quando a empresa está mais estruturada. Ou aprender a fazer o básico, dedicar o mínimo possível de tempo nessas tarefas, nessas atividades e focar 80% do tempo em vendas. Vender e entregar. Se você tiver alguém dentro da empresa, um sócio ou um time que pode entregar o que você vendeu, você foca 80%, 90% em cima das vendas. Essa é a parte mais importante. Seja honesto comigo. Você já passou aí mais tempo vendendo ou organizando, administrando a empresa? Responde aí. Por que escolher o sócio ideal é o mais importante numa parceria, um sócio que complementa? Eu, em todas as minhas empresas, eu sempre tive um sócio. Então, eu sempre pensava assim, cara, vale muito mais a pena para mim dividir em dois um bolo grande do que eu ficar com um bolo pequeno sozinho. Além disso, eu dividia a responsabilidade. Eu compartilhava, talvez, competências que eu não teria sozinho, nem todas. Então, o meu sócio muitas vezes era melhor em tal competência que eu não tinha, e eu em outra competência que ele não tinha. Então, eu dividia também essa questão do medo. Muitas vezes a gente tem medo de começar algo sozinho. Quando a gente escolhe um sócio, a gente pode dividir isso, essa responsabilidade. Então, você precisa entender que nem sempre é necessário ter um sócio, mas se você tiver um sócio que te complementa, isso pode ajudar você a ir muito mais longe, muito mais rápido. Mas pensa primeiro numa coisa. O sócio é que nem um relacionamento. Se você escolhe o sócio errado, você vai ter problemas de relacionamento com ele, as coisas não vão funcionar no campo de batalha, no dia a dia. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que preza mais por saúde, por dormir cedo, por ter uma família, por fazer um passeio, algo mais leve na natureza, e o seu sócio, ele é mais da noite, gosta de beber, de sair, então ele tem outras preferências, outros valores na vida dele, talvez num primeiro momento isso possa até dar certo, mas ao longo prazo é muito difícil alguém que tem valores, que compartilha de valores muito diferentes, dar certo. Então você precisa compartilhar dos mesmos valores que seu sócio. Os seus sonhos precisam ser muito parecidos com o dele. Então, quando você vai escolher alguém, um sócio para trabalhar junto, vocês precisam estar alinhados quanto à visão também do negócio, aonde vocês querem chegar. Vocês querem um negócio mais de curto prazo,
de longo prazo. Eu vejo muito empreendedor que começa a ganhar dinheiro e logo no início começa a comprar um monte de coisa, começa a viajar, começa a gastar esse dinheiro todo. Enquanto outros pegam esse dinheiro, investem num projeto novo, investem no próprio negócio para fazer esse negócio crescer mais, para esse negócio ganhar uma proporção maior. Então eles não trabalham só para tirar dinheiro do negócio e viver uma vida boa e comprar coisas, eles trabalham para investir. Então quando você tem alguém que é muito diferente de você no negócio, é mais difícil de dar certo. Então, se você é aquela pessoa que gosta de pensar no longo prazo, se associe a alguém que também tem essa mesma visão, porque vai ser mais fácil, vocês vão compartilhar dos mesmos valores nessa trajetória, nessa caminhada. Uma outra coisa importante na hora de escolher o sócio é ter confiança. Se vocês forem dividir a mesma conta bancária, você tem que ter confiança nesse sócio, ele em você, de que aquele dinheiro que está ali na conta não vai sair dali para ir para a conta de nenhum dos dois sem um acordo. Vocês têm que ter plena confiança um no outro. Então a relação de confiança é muito importante. Eu quero que você me fale aqui o que você considera mais importante na hora de escolher um sócio. Comente aqui para eu saber. Agora, talvez alguma coisa possa estar te travando, te impedindo de seguir em frente, de abrir empresa, de continuar. E essa coisa, geralmente, ela tem a ver com o medo. O medo, ele paralisa. A gente tem um desejo muito grande, mas do outro lado tem o medo. O medo, ele vai segurando a gente, ele vai impedindo a gente de conquistar qualquer coisa que a gente queira. Se a gente não aprender a fazer as coisas mesmo com medo, a superar eles. Então, uma das coisas que eu aprendi nessa trajetória toda é fazer algo mesmo com medo. Mesmo na dúvida, você pode sim dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, o segundo passo fica mais claro, você tem mais coragem de seguir em frente, de dar o segundo, o terceiro passo. Então, entender essa questão do medo. Entender que todo mundo tem medo e que você pode superar esse medo, e essa diferença de quem conquista algo para quem não conquista é literalmente conseguir agir mesmo num ambiente, mesmo no momento que você está com medo. Isso é crucial para qualquer empreendedor. Então, conforme eu fui ganhando experiência nessa minha trajetória, eu aprendi que dar um passo em frente, iniciar um projeto, mesmo com medo, é fundamental. Hoje, quando eu penso em subir no palco, dar uma palestra, me dá um frio na barriga, eu tenho medo. Mas eu preciso quebrar o medo agindo, indo para o palco, dando essa palestra. Então é dessa forma que a gente vai quebrando, vai soltando esses medos, digamos assim, para que você tenha mais coragem de entrar em grandes projetos, de construir grandes coisas. Então, perder esse medo é muito importante. Perder esse medo é a diferença entre você continuar no estado que está hoje e mudar de vida para alcançar o que você realmente deseja na vida. Lembrar sempre que não é sobre ter medo e paralisar, é sobre ter o medo e continuar em frente mesmo com ele. Então, quando você continua, você assume esse compromisso, essa responsabilidade e vai criando coragem, ganhando coragem ao longo da caminhada. Eu vejo que muita gente está com medo aí de empreender, por N motivos. Qual é o seu motivo? Por que você ainda não começou? Por que você ainda está, talvez, numa situação de bloqueio? Se você já começou, talvez, uma empresa, um projeto, mas esse projeto não está dando certo, você já imaginou, pensou, se perguntou por que você continua travado? Por que isso não vai para frente? Agora eu quero te falar sobre, na minha visão, uma das maiores falácias do empreendedorismo. A questão do propósito. Você precisa encontrar o seu propósito de vida, o seu propósito no trabalho,
só assim você vai ser bem-sucedido. Tudo isso que a gente ouve por aí. Mas o que eu aprendi na prática é que o propósito a gente não encontra ele, não é pensado, ele é construído. Não tem problema você começar um negócio porque a sua necessidade inicial é o dinheiro. Ah, eu preciso estar bem estabelecido financeiramente para poder dar uma boa vida para minha família, para mim, para viajar. Tá tudo bem. Esse propósito ele vai ser desenvolvido ao longo dessa trajetória. É muito difícil alguém ter um propósito lindo, maravilhoso, escrito, se está com dificuldade financeira, se está com dificuldade de pagar conta, boleto. Então, o primeiro passo não é pensar no propósito, é agir, é resolver as necessidades mais básicas: alimentação, moradia, dinheiro. E ao longo dessa caminhada, o propósito ele vai sendo construído. Então é importante ter essa consciência de que propósito não se encontra, não se acha por aí, se constrói. O propósito ele se constrói quando você tem uma certa clareza, não precisa ter clareza total. Quando você começa a perceber que dependendo da ação que você faz, isso te energiza, te dá vida. Então você vai vendo pequenos sinais. Quando você se observa agindo naturalmente, é o teu flow, você faz, as coisas acontecem de forma natural, não precisa daquele esforço todo. Ela simplesmente acontece, você simplesmente consegue agir de forma natural, proativa. E também tem a ver com se permitir mudar de direção. Se você está vendo que está indo para o caminho errado, mude de direção, vá para outro caminho. Isso também tem a ver com construir o seu propósito. Então não tem nada errado mudar de ideia, mudar de direção. Pensa numa pessoa, só uma, que pelo menos não mudou de ideia uma vez na vida. As pessoas elas mudam de ideia. Pessoas de sucesso, pessoas que já chegaram e conquistaram grandes coisas, elas estão num ramo e elas mudam. Mesmo muitas vezes dando dinheiro, elas mudam porque aquilo ali não faz mais parte delas. Então o propósito tem a ver com isso, com mudança também. Se você já chegou até aqui é porque tem disciplina para aprender. Agora eu quero te falar sobre o momento que realmente as coisas mudaram para mim. O momento que eu realmente fiquei rico, que eu realmente tive liberdade financeira. Esse momento foi um momento muito importante na minha vida e eu quero compartilhar ele através de um vídeo aqui no meu canal. Eu vou deixar em algum lugar dessa tela e também nos comentários, então clique e assista.